Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que praticamente todo mundo na eletrônica já ouviu falar, mas que a maioria repete sem realmente entender: casamento de impedância. Você provavelmente já escutou a frase do tipo: tem que casar a impedância senão perde o sinal. Ou saída de 50 ohms tem que ligar em 50 ohms. Ou ainda, amplificador de 8 ohms tem que casar com falante de 8 ohms. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se eu te disser que em áudio moderno casar impedância pode piorar o desempenho? E que em muitos circuitos casar impedância é justamente o que você não deve fazer. Então hoje a gente vai inicialmente desmontar um dos maiores mitos da eletrônica de áudio. Então, afinal, quando é obrigatório casar impedância? Quando isso não faz diferença nenhuma? Quando isso destrói a eficiência? E o que realmente está acontecendo fisicamente dentro do circuito? Se você sair desse vídeo aqui entendendo isso, você não vai mais repetir a regra, você vai pensar como um engenheiro. Então vamos começar. Vamos focar um pouquinho na parte de áudio, já que casamento de impedância você pode atuar em diversos segmentos, mas vamos focar um pouco mais em áudio. Amplificador de 8 ohms tem que casar com alto-falante de 8 ohms? Bom, a gente vai entender hoje se existe casamento de impedância em áudio, se é desejável, o que realmente acontece entre o amplificador e o alto-falante, e por que um fator de amortecimento é mais importante que casamento. Então, vamos lá. Casamento de impedância, no sentido clássico da teoria elétrica, significa que a impedância da carga é igual à impedância da fonte. Aqui no exemplo eu tenho um amplificador de 8 ohms ligado a um alto-falante de 8 ohms. Eu tenho um casamento de impedância aqui, ok? No caso puramente resistivo, tá? Estou tratando aqui puramente resistivo. Resistência da carga, resistência da fonte. Basicamente a gente está falando aqui de impedância da carga, impedância da fonte. Em vídeo anterior aqui eu tratei sobre o tema impedâncias e reatâncias e resistências. Vale a pena dar uma conferida lá para quem ainda não tem isso muito claro. Bom, quando isso acontece, segundo o chamado teorema da máxima transferência de potência, a potência entregue à carga é máxima. Só que tem um detalhe importante aqui. Nessa condição, metade da potência é dissipada na resistência interna da fonte, ou na impedância interna da fonte. Ou seja, uma eficiência de 50%. Isso é aceitável em sistemas de radiofrequência e telecomunicações. Até porque em radiofrequência a gente tem vários outros fatores, principalmente em altas frequências, que são problemáticos quando você não casa o sistema. O sistema em radiofrequência é, por exemplo, um transmissor, uma linha de transmissão e uma antena. Elas precisam estar casadas por efeitos de onda estacionária, reflexão da potência de volta para o amplificador, podendo danificar o amplificador. Então tem vários fatores que em radiofrequência é fundamental o casamento. Já em áudio isso muda um pouco. Em áudio nós queremos desperdiçar metade da potência dentro do amplificador. Será que isso é necessário? Claro que não. Então algo aqui já começa a não bater muito, né? Então vamos lá, um amplificador moderno, seja ele classe AB, classe D ou qualquer outro, ele é projetado para se comportar como uma fonte de tensão quase igual. Isso significa que ele tenta manter a tensão de saída constante, independentemente da carga, dentro do limite de corrente, claro, né? E para isso, normalmente um amplificador, para a surpresa de muitos, ele tem uma impedância de saída muito baixa, mas muito baixa mesmo. Por exemplo, bons amplificadores podem ter 0,05 ohms de impedância de saída, pode ter 0,1 ohm, pode ter 0,2 ohms. Repara que isso daqui é muito menor comparando, por exemplo, com o alto-falante. Quais são os alto-falantes padrão que a gente usa aí? 4 ohms? 8 ohms? 16 ohms? É isso que a gente tem? Olha a diferença aqui entre a impedância de saída e a impedância da carga. A impedância da carga é muito maior. Percebe? Isso daqui não é casamento. Isso é uma fonte de tensão com uma impedância extremamente menor que a da carga. Ou seja, resistência da fonte é muito menor que a resistência da carga. E isso é proposital. Bom, o que acontece se a gente fazer um casamento de verdade? Ou seja, vamos imaginar um cenário aqui hipotético, um amplificador de 8 ohms, como está aqui, de impedância de saída, ligado
a uma caixa de som, a um alto-falante de 8 ohms. Agora sim a gente tem um casamento, né? Mas o que acontece? Metade da tensão vai cair dentro do amplificador e a metade da potência vai ser dissipada internamente, eficiência de 50%. Além disso, tem um outro problema que é bem mais grave aqui, que é o controle do alto-falante. Isso é um ponto que pouca gente comenta. Aqui a gente entra num conceito essencial em áudio que se chama fator de amortecimento. Vamos lá, o fator de amortecimento ele é definido como resistência da carga, vou botar aqui R load, dividido pela resistência da fonte. Esse aqui é o fator de amortecimento. Tá? Em inglês é damping factor. O que ele faz? Ele mede o quanto o amplificador consegue controlar o movimento do alto-falante. Lembre-se que o alto-falante não é um resistor puro, ele é um sistema eletromecânico. Então, quando o cone do alto-falante se move, ele gera uma força contra eletromotriz. Ou seja, ele devolve energia para o amplificador. Se o amplificador tiver uma impedância de saída alta, ele não consegue absorver essa energia de retorno. O cone fica menos controlado e os graves ficam, digamos assim, soltos, ficam estranhos. Vamos ver dois exemplos aqui. Se a gente tem um alto-falante de 8 ohms e um amplificador com saída de 0,1 ohm, um amplificador interessante aqui, com baixíssima impedância de saída, quanto é o damping factor aqui? Quanto é o fator de amortecimento? É 8 dividido por 0,1. Isso dá 80. Uma coisa importante, quanto maior o fator de amortecimento, melhor é o controle que você vai ter do alto-falante. Mas tem um limiar aí, acima de um certo ponto o ganho passa a ser pequeno, porque os próprios cabos de conexão, a resistência em série dos cabos, vai limitar esse valor real. Então tem um certo ponto de equilíbrio aqui. Mas, a princípio, maior o fator de amortecimento, melhor. Ok? Agora, no exemplo 2, se eu tenho um alto-falante casado aqui, um amplificador de 8 ohms de impedância de saída e um alto-falante de 8 ohms também, quanto é o damping factor aqui? 8 dividido por 8, dá 1, muito mais baixo. Aqui a gente tem um casamento de impedância, isso piora o desempenho com relação ao controle do alto-falante. Então, importante a gente levar isso em conta também, que não é interessante ter casamento de impedância entre amplificadores e alto-falantes por esses dois principais motivos. O primeiro é pela perda da eficiência, já que grande parte da tensão vai ser dissipada dentro do amplificador quando você tem um casamento de impedância, isso não é interessante, e você também reduz o damping factor, ou seja, o fator de amortecimento, prejudicando o controle do alto-falante. Então por que, afinal de contas, o amplificador é de 8 ohms? Né? Amplificador de 8 ohms, amplificador de 4 ohms. Quando o fabricante diz que é um amplificador de 100 watts em 8 ohms, 100 watts em 8 ohms, o fabricante fala dessa forma. Ele não está dizendo que a saída dele é 8 ohms. Ele está dizendo que se você ligar uma carga de 8 ohms, ele entrega 100 watts, sem ultrapassar o limite de corrente e temperatura do amplificador, ou seja, uma forma segura de ligar o alto-falante. Então, a potência, por exemplo, é dada por tensão ao quadrado dividido por resistência, não é isso? A partir da lei de Ohm. Se o amplificador mantém uma tensão constante, se você reduzir a impedância, você aumenta a corrente e aumenta a potência. Tá? A resistência está aqui no denominador, né? Então você aumenta a potência. Se eu tenho, por exemplo, um amplificador que vai gerar aqui, vamos botar em tensão, 20 volts RMS em 8 ohms, qual vai ser a potência? Eu já estou traduzindo para tensão para ficar mais fácil. A potência desse amplificador vai ser 20 ao quadrado, né? Dividido por 8, que dá 400, dividido por 8, que dá 50 watts. Então, esse é um amplificador de 50 watts. Agora, vamos fazer a mesma conta aqui, porém em 4 ohms. Vai ser potência igual a 20 ao quadrado, dividido por 4, que dá 400, dividido por 4, que dá 100 watts. Ou seja, eu dobrei a potência, reduzindo a impedância do alto-falante à metade.
Só que isso vai exigir o dobro da corrente. Se o amplificador, por exemplo, não foi projetado para isso, ou ele entra em proteção, ou ele desarma ou ele queima. Por isso, tomar muito cuidado. Eu posso reduzir a impedância do alto-falante com o objetivo de obter mais potência, mas ao mesmo tempo eu posso queimar o amplificador. Portanto, não se trata de casamento aqui, se trata de limitação de corrente. Se for um amplificador valvulado, né, o que acontece? É uma situação um pouco diferente. A válvula trabalha com alta tensão e alta impedância. O alto-falante trabalha com baixa tensão e baixa impedância. Então existe um transformador de saída normalmente nesses amplificadores valvulados, e o transformador de saída faz a adaptação de impedância. Mas o objetivo ali não é dividir potência pela metade, né? Ele é adaptar os níveis diferentes, níveis elétricos, né, impedância e tensão, de forma eficiente. A gente não busca ali dissipar 50% internamente, busca-se uma transferência eficiente. Vamos fazer agora uma prática para provar essa questão aqui de uma forma mais didática. Bom, pessoal, agora vamos fazer a seguinte simulação. Aqui eu tenho dois resistores, um simulando o resistor que faz a impedância de saída do amplificador, que esse aqui é um resistor de 0,68 ohms, ou seja, um amplificador moderno com baixíssima impedância de saída. E aqui é o meu alto-falante, é um resistor de 4,7 ohms. Vamos lá, entre 4 e 5 ohms, simulando o meu alto-falante. Então, eu vou medir a tensão. Estou injetando aqui na entrada, aqui ó, um gerador de sinais com um sinal de 1 kHz aqui na entrada, e nós vamos ver como é que fica esse sinal no osciloscópio em cima do amplificador, ou seja, o que fica sendo dissipado no amplificador e o que efetivamente vai para o alto-falante. Ok? Então vamos lá. A ponta de prova do osciloscópio está aqui, ó, entre os dois. Então eu vou medir primeiro a saída aqui em cima do alto-falante. Pronto, tá lá. Temos aqui um sinal mais ou menos de 335 mV pico a pico, uma senoide de 1 kHz purinha na saída do meu alto-falante. Agora eu só vou deslocar aqui a garra da posição da medida para cima do amplificador. Vou trocar para cá. E vamos ver o sinal que fica dentro do amplificador. Tá lá, um sinal muito menor, da ordem de 52 mV pico a pico. Uma configuração interessante. Não há casamento de impedância aqui, porque a minha impedância de saída é baixíssima, 0,68, podia ser menor, em amplificadores modernos ainda é menor do que isso, e o meu alto-falante de 4 ohms, 4,7 ohms ali. Agora, para a gente ver como fica a situação no casamento de impedância, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um outro resistor aqui no lugar desse aqui, simulando um amplificador com 5 ohms de saída. Esse aqui é um resistor de 5 ohms de potência. Eu não tinha a menor, botei esse aqui mesmo para simular, por exemplo, dentro do meu amplificador. Vou botar ele no lugar desse aqui, ó, no lugar desse de 0,68, tá? Então vamos lá. Vou trocar a entrada aqui para ele e a saída aqui. Pode até tirar esse aqui fora. Não tem necessidade. Vamos botar agora 5 ohms aqui. Então vamos lá, fazendo essa simulação agora, colocando o amplificador como se tivesse 5 ohms nele e o meu alto-falante 4,7, vou medir aqui em cima do alto-falante. Vamos ver aqui o sinal que aparece lá. Tá aqui, assim, tá lá uma senoide, 1 kHz direitinho, igual a outra, 305 mV pico a pico. Ok. Agora eu vou medir em cima do amplificador, que agora é esse resistor aqui de 5 ohms. Tá? E a gente vê que tem um sinal de 400 mV pico a pico, um sinal bem mais alto, até porque o resistor aqui está maior, né? Então a gente vê que teoricamente foi um casamento de impedância, né? Um amplificador 5 ohms, a carga 4,7 ohms, só que 5 ohms ainda é maior que 4,7, portanto o sinal vai ficar maior ainda, dissipado dentro do amplificador, o que não é nada interessante. Então, simulando uma espécie de casamento de impedância, se fossem resistores idênticos, ia dar metade para um lado e metade para o outro. Eficiência muito baixa de 50%. Comprova-se que, no caso de um amplificador de áudio, não é interessante a gente trabalhar com casamento de impedância por esses motivos que eu citei. No caso anterior, que eu coloquei o resistor de 0,68 ohms, como se fosse
a impedância do amplificador, a queda de tensão dele é mínima. E isso é exatamente o que precisa acontecer no amplificador moderno. Impedância de saída muito baixa, alto fator de amortecimento e alta eficiência. E esse é o ponto central. Isso é casamento de impedância resistivo que a gente fez aqui. Metade da tensão, aproximadamente metade da tensão, cai na própria fonte de sinal, que é o amplificador. Metade da potência desperdiçada, eficiência 50%. Em áudio isso seria péssimo. O amplificador esquentaria demais, o alto-falante receberia menos energia e o fator de amortecimento seria baixíssimo. Então, perceba agora que a impedância da fonte igual à da carga, o fator de amortecimento passa a ser 1 e o controle do alto-falante passa a ser mínimo. Então essa ideia de que amplificador de 8 ohms casa com alto-falante de 8 ohms para máxima transferência de potência não é o que acontece no áudio moderno. O que acontece é, o amplificador é projetado para ter impedância de saída muito baixa, o 8 ohms é apenas a carga mínima, por exemplo, ou 4 ohms, dependendo do amplificador, e não é a impedância interna dele. E essa pequena prática aqui na bancada mostra isso de forma objetiva. Se você estivesse realmente casando impedância em áudio, metade da sua potência estaria virando calor dentro do amplificador. Isso definitivamente não é alta eficiência. Então, conclusão, em áudio moderno nós não usamos casamento clássico de impedância, usamos fonte de baixa impedância, amplificadores de baixa impedância na saída, queremos a alta eficiência, queremos um alto fator de amortecimento, queremos controle do cone do alto-falante com esse fator de amortecimento alto. O número 8 ohms no amplificador não significa impedância interna, significa carga mínima recomendada, já que a gente precisa proteger o amplificador de cargas com impedância muito baixa que podem provocar danos no amplificador. Tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos guardar isso. Em radiofrequência, casar impedância normalmente é obrigatório. Em instrumentação, casar impedância normalmente é um erro. Em áudio, casamento clássico piora o desempenho. Se você entendeu isso e você não está mais repetindo a regra do casamento, o simples casamento de impedância, você está entendendo do ponto de vista da engenharia. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar para esclarecer esse famoso mito do casamento de impedância, especificamente em áudio. Ok? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.